pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de biologia comigo, o professor Gabriel. E bom, fazia um tempo que eu não realizava a resolução de questões aqui, mas tendo em vista a necessidade de estarmos sempre aí antenados e revisando o nosso conteúdo, acredito eu que é muito importante que nesse momento nós possamos realizar a resolução de uma ou outra questão do nosso conteúdo trabalhado. E bom, creio eu que vai ser muito legal resolver algumas questões de transportes através de membrana. E desde já eu quero afirmar que é um conteúdo simples, é um conteúdo bem batido nos exames externos, nos vestibulares, nas avaliações aí do SSA e tantas outras. E embora seja um conteúdo relativamente simples, muita gente, de verdade, pessoal, muita gente cai nas questões de transporte através de membrana, justamente porque confunde os nomes dos transportes, as suas respectivas descrições, né, aos processos que ocorrem em cada transporte. Muita gente se confunde quando o assunto é classificar em transporte simples, transporte ativo, transporte passivo, tá? Então, muito ainda se perde de pontuação por bobagens, por confusões, tá? Então, desde já eu quero que vocês compreendam a importância deste momento aqui para a gente revisar os conceitos fundamentais do transporte através da membrana e conforme a gente vai resolvendo, eu vou meio que fortalecer exatamente aquilo que a gente já vinha discutindo nas aulas, já vinha apresentando aí devagarzinho, paulatinamente sobre cada conteúdo. E bom, eu vou seguir, porque eu já estou falando há um tempão e o nosso foco aqui é resolução de questões. Então, bora lá. A primeira questão que vamos solucionar é bem simples, traz ali uma figura para que a gente possa analisar e interpretar o fenômeno explícito na figura com base no texto do enunciado da questão e, consequentemente, chegar à resposta correta. Beleza? Então, fica atento. Sempre que tiver uma figura na tua questão, sempre que tiver um texto base na tua questão, sempre que tiver um material de apoio junto ao enunciado, foca nesse material de apoio, porque é ele quem vai te dar um direcionamento para a resposta correta. Quer ver? Bora lá. A primeira questão diz o seguinte: células vegetais como as apresentadas na figura A, e aí nós temos a figura A ali embaixo, que é uma parte da figura como um todo, beleza? Então nós temos ali onde tem a figura A, o item 1, que é uma célula vegetal, a gente percebe ali ó, a bordinha mais espessa, que é uma parede celular. Nós temos ali o conteúdo interno, né, que está ali representado pelo númerozinho 1. Ali a célula como um todo, tá? E provavelmente aquela bolinha ali no canto, né, já colada ali na parede celular, deve ser o núcleo da célula. E S1 eu acredito que é o vacúolo, mas enfim, vamos seguindo. Foram colocados em uma determinada solução. Então, ó, as células ali, como a do tipo 1, foi colocada numa dada solução e no fim do experimento tinha um aspecto semelhante ao da figura B. Então percebam que lá na figura B, a nossa célula reduziu bastante o volume interno, tá? A estrutura da parede celular teve se manteve, né, ali intacta, sem alterações, mas o volume interno da própria célula como um todo diminuiu, tá? E a gente sabe que se houve uma diminuição no volume da célula,
significa dizer que o conteúdo interno foi colocado para o meio extracelular. Essa saída do conteúdo interno para o meio externo geralmente é um caso de quê? De osmose. Veja que eu estou diminuindo o volume da célula porque o fluido interno, ou seja, a matriz interna, o hialoplasma, o solvente está migrando do meio intracelular para o meio extracelular. E isso fica mais nítido ainda quando a gente passa para o enunciado de fato da questão. A gente passa para o direcionamento que nos levará às alternativas. Percebam, comparando as concentrações do interior da célula na situação inicial 1, da solução externa 2 e do interior da célula no final, na situação final 3, podemos dizer que, vamos lá, minha gente, preste bastante atenção. A solução externa está toda pontilhada, o que significa dizer que ali existe uma grande quantidade de quê? De soluto, sacou? Então eu tenho muito soluto no meio extracelular. Eu tenho uma alta concentração no meio extracelular. O meio extracelular está hipertônico. Mas esse soluto não está entrando na célula, sacou? Ele não está entrando na célula, então o que está acontecendo? Está forçando o solvente a sair do meio intracelular para o meio extracelular. É aquela velha história do se Maomé não vai até a montanha vai até a Maomé. Então, a saída do solvente de dentro da célula para o meio externo se dá para solubilizar os solutos que estão no meio extracelular. Logo, eu tenho uma diminuição no volume da célula. E é exatamente o que está acontecendo aí. Então, isso significa dizer que o meio externo está mais concentrado e o meio interno está o quê? Menos concentrado. Então, a solução 2, está em alta concentração. Porque quando ele diz assim, ó, comparando as concentrações, então, ó, a 2 é maior que qual? Que a 1. E por isso a 3 é resultado dessa diferença. Logo, se a gente buscar ali nas alternativas, ó, 1 é maior que 2. Não. 1 não é maior que 2. 1 é maior que 3. Também não. A concentração de 1 não vai ser maior do que 3. Afinal de contas, o volume está saindo e, consequentemente, ele está aumentando a concentração. Tá? Então, eu posso dizer que 3 é maior do que 1? Sim, claro. Mas 1 maior que 3 nunca. 1 é igual a 3, como diz a letra D? Também não. Por quê? Porque eu estou diminuindo o volume e, consequentemente, eu aumento a concentração. Tá? É aquela coisa. Com certeza, um suco feito com uma polpa e meio litro de água vai ser bem mais forte do que um suco feito com uma polpa e um garrafão de 20 litros. Sacou? Então, não é igual. Eu estou diminuindo o volume, estou diminuindo o solvente e, consequentemente, eu estou aumentando a concentração. E 3 é maior do que 2? Também não. A ideia é que 3 e 2 sejam iguais, equivalentes, beleza? Logo eu fico com a letra C, que diz que 1 é menor que 2. E aí por isso ocorreu a osmose, ocorreu a eliminação do fluido intracelular para o meio externo para equilibrar as concentrações. Para a segunda questão, que diz o seguinte: membrana celular das células intestinais combinadas com moléculas de proteínas transportadoras denominadas permeases, este processo é denominado. E aí muita gente poderia dizer assim: caramba, tá incompleta a questão. Eu não estou entendendo nada, não está rolando, eu não sei o que a questão está pedindo, eu não sei do que se trata.
Para que você entenda melhor isso aqui, eu preciso lembrar uma coisinha que vocês aprenderam lá no fundamental, ou que vocês já aprenderam no médio, talvez comigo, talvez com outro professor, mas enfim, prestem bastante atenção. O que ocorre no intestino? A gente sabe que no estômago ocorre reações principalmente relacionadas à obtenção de proteínas. Já no intestino ocorre obtenção, no delgado ocorre obtenção de carboidratos e lipídios e no grosso água e sais. Se eu estou falando de proteínas transportadoras e eu estou falando do intestino, eu estou falando da captação de algo. Algo que é o quê? Algo que é transportado facilmente através das proteínas permeases. Eu não estou falando de bombas. As células intestinais aí poderiam servir até como uma casca de banana para você. Se você pensar no processo da fisiologia do sistema digestório, você pode pensar, não, professor, pelo contrário, células intestinais vão estar ali, ó, absorvendo ou carboidratos ou lipídios e, consequentemente, a gente já viu que glicose, por exemplo, é transportada através de difusão facilitada. Então, a gente já saberia responder, sim, de fato. Mas aí alguns poderiam pensar nos lipídios e, bom, associar uma entrada através da bicamada fosfolipídica. Mas aqui a chave está na permease. Permease é uma proteína facilitadora. Se fosse um transporte ativo, a gente sabe que apenas dois transportes funcionam através da utilização de proteínas transportadoras. É o caso da difusão facilitada e do transporte ativo. Difusão facilitada utiliza-se de permeases. Difusão ou transporte ativo utiliza-se de bombas, tá? Proteínas que fazem bombeamento iônico. Logo, a gente fica aí com a letra B, difusão facilitada. Sacou? Permease relaciona-se à difusão facilitada. Proteína bombeadora, né, de bombeamento iônico, relaciona-se a transporte ativo. A terceira questão traz mais uma vez uma figura e a gente sabe que a gente vai ter que pescar nela para obter a resposta. No desenho abaixo, observamos 3 tubos de ensaio contendo soluções de diferentes concentrações de NaCl, cloreto de sódio, e as modificações sofridas pelas hemácias presentes em seu interior. Em relação a este desenho, assinale a alternativa correta. E aí nós temos os 3 desenhos. Percebam que no primeiro desenho, as células estão relativamente estáveis, né? Estão imersas ali em uma solução e não está acontecendo aparentemente uma deformação na sua estrutura, na sua estrutura celular, não está acontecendo nenhum fenômeno gritante aí. Mas no item 2, por exemplo, está acontecendo uma ruptura da membrana e uma eliminação do conteúdo intracelular para o meio extracelular. O que significa dizer que houve exatamente a entrada demasiada da solução no interior da célula. Ou seja, a solução está a célula está em uma solução que hipotônica, beleza? Já no caso do item 3, ocorreu exatamente o que? Ocorreu exatamente o inverso. A saída do conteúdo intracelular para o meio extracelular e, consequentemente, o murchar da célula. Isso vai ocasionar exatamente o que? Uma diminuição do seu volume como um todo, o volume da célula como um todo, e aí a célula vai ficar murchinha, né? E isso a gente já nomeou, eu não estou querendo citar o nome de cada fenômeno desse, porque eu quero passar direto para as alternativas. Que dizem o seguinte, letra A. Em um,
a solução é isotônica em relação à hemácia. Em 2, a solução é hipertônica em relação à hemácia. E em 3, a solução é hipotônica em relação à hemácia, né? Bom, 2 está entrando demais e, consequentemente, a membrana não aguenta e se rompe. Se está entrando, significa dizer que a solução é hipotônica e não hipertônica, como a letra A diz. Em 3, a célula está eliminando solvente. Logo, ela está, é claro, em uma solução hipertônica e não hipotônica, como a alternativa nos apresenta. Então, a gente sabe que a letra A não está correta. A letra B diz: as hemácias em 1 sofreram alterações de volume, porém em 2 ocorreu plasmólise e em 3 turgência. Vamos lá. O que é plasmólise e o que é plasmoptise? Vamos lembrar desses termos, porque caso você não tenha pego o terminho de plasmólise, não tenha pego a ideia de plasmoptise, não tenha pego essa ideia de, de turgência, né? Então você vai sofrer um pouquinho, beleza? Pense do seguinte modo: quando uma célula fica túrgida, preste muita atenção. Quando a célula fica túrgida, é quando ela aumenta o seu volume, porque ela está em uma solução hipotônica e o solvente está entrando, a água está entrando, sacou? Então está entrando demais, então ela está ficando cheia, túrgida, turgência. Quando ela é plasmolizada, ou quando ela sofre plasmólise, é quando o fluido interno sai, ou seja, quando ocorre uma osmose no sentido do solvente interno sair da célula e ela murchar. E percebam que ele está dizendo que 2 murchou, né? 2 sofreu plasmólise e 3 inchou, turgência. Não, de jeito nenhum. É o inverso, tá? Então a gente não fica com a letra B aí, não. Na letra C, considerando a concentração isotônica de NaCl de 0,9, então ele está dizendo o seguinte, que para uma solução, qualquer solução dessa aí, ser isotônica com a célula sanguínea, com a hemácia, tem que estar numa concentração de 0,9%. Ele diz que a solução 2 certamente possui uma concentração de NaCl inferior a 0,9%. Opa, se é inferior, então é um meio hipotônico. E a gente acabou de ver que, de fato, A2 é um meio hipotônico. E a solução 3, uma concentração de NaCl superior a 0,9. De fato, porque a gente acabou de ver que a solução 3 ela é hipertônica. Logo, a letra C está correta, porque ela traz A2 como uma solução hipotônica, que de fato é, e A3 como uma solução hipertônica, que também de fato é. E na letra D e E, por que não? Letra D. As hemácias do tipo 2 sofreram perda de água. Não, elas estão ganhando água, tá? E aí aumenta o volume até estourar, sofrendo, consequentemente, uma plasmólise. Letra E. A plasmólise sofrida pelas hemácias do tubo 2 ocorreu em razão da perda de NaCl para o meio. Não, pelo contrário. Eu tenho sal dentro, não consigo eliminar esse sal, a água entra, tá? Então não é por isso que ela vai ter essa destruição, essa ruptura, sacou? Então se liga nisso. Então a gente fica aí com a letra C. Na quarta questão, nós temos mais uma vez uma imagem e ela diz o seguinte: o esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos. A entrada de potássio e a saída de sódio dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por... Gente, essa aí tá mais do que na cara. Não precisa da imagem. Não precisa... aliás, precisa da imagem só para você saber que é sódio e que é potássio que está envolvido.
Mas se tu pegar só aqui, ó, só esse pedacinho, a entrada de potássio e saída de sódio dos glóbulos vermelhos pode ocorrer por... Minha gente, pelo amor de Deus, qual é o único exemplo de transporte ativo que a gente estuda a nível médio? Bomba de sódio e potássio. Logo, a gente vai ficar claro e evidente com a letra E. Tranquilo? Quinta e última questão. Quando ganhamos flores, se quisermos que elas durem mais tempo, devemos mergulhá-las dentro d'água e cortarmos em seguida a ponta de sua haste. Este procedimento é feito com o objetivo de garantir a continuidade da condução de seiva bruta. Tal fenômeno ocorre graças à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela está, que são respectivamente. Então vamos lá. O que quer dizer a questão? Quer dizer que a água vai entrar, osmolaridade, né? Então a gente vai ter aí a passagem do solvente de um meio para outro. Lembra, osmose acontece a favor do gradiente de concentração? Não. Osmose acontece do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, porque essa concentração é concentração de soluto. Então ela está passando do meio menos concentrado, porque ela está lá em maior abundância, o soluto, né? Ou o solvente, né? A água está lá em maior abundância. Percebe que no outro ambiente tem uma grande concentração de soluto e vai lá a fim de solubilizar e tentar estabelecer uma isotonia. Então, no meio em que o vegetal está, a água está entrando. A água está entrando e dando continuidade à condução de seiva bruta. Se a água está entrando, significa dizer que aquela solução ali que a gente preparou, né, da água, ela é uma solução que tem uma menor concentração quando comparada à solução interna à planta. E aí por isso que a água migra para o vegetal. Consequentemente, se eu for analisar respectivamente planta e meio, ou seja, planta e água, minha gente, é óbvio que eu estou falando que a planta é hipertônica e o meio onde ela está é hipotônico. E por isso que a água vai entrar na planta. Então a gente fica aí claro com a letra E. Sacou? Eu espero que tenha sido uma boa revisão dos transportes através de membrana. Eu espero que vocês tenham gostado. São questões bem simples, mas questões que dá para a gente discutir aqui. Desculpem se eu fui um pouco prolixo, né? Se eu demorei um pouquinho, mas eu acho bem legal a gente poder discutir detalhe por detalhe, discutir de uma forma mais minuciosa sobre esse conteúdo, a fim de que vocês não sofram na hora de realizar as provas externas, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Um cheiro bem grande no coração de vocês. E até mais. Tchau, tchau.